Destacando uma das principais notícias do dia, porque a Anvisa autorizou hoje o uso emergencial de mais um medicamento contra a Covid. Sobre isso tem entrevista, então, importante aqui no Expresso para você acompanhar nessa noite. A gente conversa agora com a cardiologista, doutora Ludmila Ajar. Doutora, boa noite, muito bem-vinda ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, a senhora me ouve bem? Ouço bem, boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos que estão aqui conosco essa noite. Prazer tê-la aqui, doutora. Vamos lá. Nós estamos falando sobre um medicamento, que não é vendido na farmácia, que o uso é restrito nos hospitais. Podemos começar com esse alerta, porque assim que surgiu a notícia, meu celular parecia que ia explodir. Todo mundo só perguntando onde eu compro, onde eu compro, onde eu compro, quero tomar preventivamente. Não é esse o caso. Não é esse o caso mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa aprovação da Anvisa no dia de hoje, que muito significa. A história dessa pandemia e a liberação de medicamentos já passou por momentos como esse, alguns momentos de euforia, e que depois os dados vieram mostrar que não funcionavam, como foi com o chamado kit Covid. Agora nós estamos falando de uma medicação promissora, que está sendo submetida a testes rigorosos, que já tem estudos publicados cientificamente e de uma maneira correta. Ela foi aprovada emergencialmente nos Estados Unidos já em novembro, depois na União Europeia em fevereiro e hoje, felizmente, a Anvisa aprova no Brasil. O que é essa medicação? É um chamado coquetel de anticorpos monoclonais. O que é isso? Um anticorpo monoclonal é um anticorpo produzido, sintetizado contra algo. Contra um vírus, contra uma bactéria, contra um tumor, ou seja, é uma molécula especificamente desenhada com aquela finalidade. Então, esse anticorpo monoclonal é a fusão de dois medicamentos, o casirivimab e o inevimab. Essas duas medicações, MAB, de monoclonal antibodies, o nome em inglês, essas medicações servem para especificamente combater o vírus com aquela sua proteína que todos nós conhecemos, espícula, spike, ao entrar na célula humana e se replica. Então, esse anticorpo monoclonal visa diminuir a replicação do vírus. Então, ele foi produzido com essa finalidade e os estudos foram bastante animadores, Mona Lisa, em demonstrar dois tipos de resultado. A Anvisa hoje libera para o uso em pacientes que têm PCR positivo, ou seja, o paciente tem um diagnóstico de Covid, ele procura um médico, vai ao hospital, o médico no hospital prescreve uma única injeção na veia dessa combinação dos dois anticorpos. Ou seja, o paciente tem diagnóstico. Quem é esse paciente que vai procurar tomar esse medicamento, segundo o que o estudo define e segundo a aprovação da Anvisa? É aquele paciente que tem um diagnóstico e que tem uma chance maior de ter gravidade. Lembremos dos grupos de risco. É claro que nós estamos vivendo um momento no Brasil no qual a doença é grave para todos, mas tem aqueles nas quais a doença é mais grave ainda. É o idoso, é o paciente que tem problema cardíaco, problema respiratório, que tem câncer, que tem diabetes, que tem algum tipo de debilidade do sistema imunológico. Então, esse paciente com PCR positivo vai ao hospital, tem a indicação médica desta medicação, toma uma única injeção na veia dessa medicação e vai embora. Esse paciente tem uma chance reduzida em 70% de ser internado. Ou seja, ele minimiza, ele diminui complicação, ele diminui gravidade. Além do que, ele reduz o tempo da doença. Então, vamos imaginar que uma doença que dura em média 14 dias, essa medicação no estudo provou ser eficaz em minimizar o tempo da doença e encurtar de 14 para 10 dias. Então, o Brasil, desse momento, com poucas pessoas vacinadas e com muita gente ainda sendo contaminada, após a aprovação da Anvisa, ainda existe um caminho que é de articulação internacional para obtenção dessas medicações, para redução do custo, para aquisição das instituições hospitalares públicas e privadas. Mas vamos supor que o Brasil consiga adquirir, tenha disponível, com um protocolo bem definido, a pessoa não foi vacinada, ela tem o PCR positivo, está dentro dos grupos de risco, ela vai ao hospital, toma a injeção intravenosa, volta para sua casa e tem uma chance reduzida em 70% de complicar.
significa muito. Sim. Então, a comunidade científica ouviu com muita alegria essa informação, a gente já conhecia o estudo científico e agora o que a gente espera é celeridade na aquisição, na disponibilidade e também, mais uma vez, na confecção de um protocolo de uso para que o uso não seja indiscriminado, indevido, inadequado. Exatamente sobre isso que eu quero perguntar para a senhora agora, sobre o protocolo de uso. Quando eu estava fazendo aqui a pesquisa para conversar com a senhora, segundo a Anvisa, a indicação, então, dos medicamentos é para quadros leves, isso, né, doutora, moderados também, em adultos e pacientes pediátricos, ou seja, com 12 anos ou mais. Esse leque mais aberto para a utilização, ele também é esperançoso, porque a última informação que eu tive acesso, estava 50% ocupação dos leitos de UTI no nosso país, 50% de idosos e os outros 50% de pessoas jovens, ou seja, com menos de 60 anos e muitos sem comorbidades. Isso pode ser, sem dúvida, um alívio. Sem dúvida. Pode representar um tratamento novo, porque imagina, Mona Lisa, que até o momento nós conhecemos, medicamente falando, alguns tratamentos eficazes para o paciente hospitalizado, mas de fato, o paciente que ainda não está hospitalizado e que já desenvolve a forma leve a moderada e que tem risco para complicar, nós não temos uma medicação hoje comprovadamente eficaz que vá diminuir a chance desse paciente ser hospitalizado, desse paciente complicar. Estão vivendo um momento de uma pandemia que acelera os seus números, que nós temos uma forte pressão no sistema de saúde. Se eu reduzir em 70% a chance de hospitalização, eu vou drenar recursos para tratar aquele paciente que está hospitalizado e que não teve a chance, infelizmente, de ter a sua doença prevenida ou a sua complicação prevenida. E, ao mesmo tempo, claro que a gente vai ter que fazer um protocolo de acordo com a disponibilidade da medicação. Você chamou bem a atenção, pode ser utilizado de 12 anos para cima. Sim. Mas hoje no Brasil, nós vamos ter que priorizar, de acordo com a disponibilidade, aqueles grupos que realmente são a maioria dos internados. E aí, mais uma vez eu digo, um país continental com 27 estados, nós temos que definir a epidemiologia localmente. Então é possível que haja um protocolo nacional, mas com peculiaridades estado a estado. Ou seja, tem um estado, tem uma região na qual nós temos um número maior de jovens, um número menor de idosos. A medicação poderá ser drenada, oferecida, de acordo com as necessidades, uma vez que ela foi estudada na população de 12 anos ou mais. É importante a gente lembrar que a Anvisa libera para pacientes com diagnóstico. Mas a indústria farmacêutica, recentemente, a mesma que é Regeneron com a Roche, a mesma indústria, comprova também a utilização dessa medicação para prevenção. Então, eles fizeram um estudo em casas de pacientes com diagnóstico e aqueles que estavam em contato sem diagnóstico, que tomaram a medicação, tiveram uma chance de redução de pegar a doença, de contrair a doença em 80%. Mas isso fica para um plano B no Brasil. Nesse momento é diminuir a gravidade da doença e é por isso que a Anvisa, então, foca nesse grupo. Excelente, muito obrigada, doutora Ludmila, sempre tão didática, e eu tenho certeza que a minha expectativa é a mesma da senhora e de todos que nos acompanham. A gente espera agora, sim, coordenação nacional eficiente. Aí ajuda bastante, sem dúvida. Boa noite para a senhora e até uma próxima, doutora. Obrigada, Mona Lisa, e até a próxima. E essa é uma boa notícia na pandemia pela Covid-19 e a gente espera ter mais. Até, obrigada. Sem dúvida, estou aqui ansiosa por mais boas notícias. Obrigada.